In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Queridos, começamos hoje um novo ano litúrgico. E veja a coincidência que realmente é muito feliz. Quer dizer, na verdade, o novo Ordos, nesse sentido, seguiu aquilo que a igreja sempre faz. Isto é, começar justamente o ano meditando sobre os novíssimos, o fim dos tempos. Bem no nosso tempo, ó. Começamos já o ano com o nosso tempo. Então faz o ordo, que é ao mesmo tema, o nosso tema, o tema do fim dos tempos. E tem uma particularidade que eu queria dizer desse evangelho que me ocorreu justamente agora, enquanto ainda lia, uma coisa interessante. Jesus diz, vocês ouviram Jesus dizendo que o povo se apega conhece, o povo conhece, vamos ver de novo? Jesus disse assim, vede a figueira e as demais árvores. Dizer, o povo conhece a natureza, sabe? E a ciência da natureza, sabe quando ela dá sinal de que vai produzir frutos, tá? Hoje nós temos a ciência tão avançada, hein? Nós temos essa admiração, nós temos uma ciência, pelo menos o homem se jactancia disso, de ter, na idade moderna, uma ciência tão avançada, onde conhece tudo, conhece o cosmos, conhece a Terra, quase ao esgotamento, conhece o próprio homem, especialmente no seu corpo, mas também, olha o Freud aí, ó, no seu espírito, na sua alma, parece conhecer, mas na verdade não está percebendo os sinais dos tempos. Hein? O homem se jactancia de tão alta sabedoria, ter atingido o cume da sabedoria agora no nosso tempo. Nós, não é só, somos nós, hein? Somos todos nós somos orgulhosos, não, nós somos homens do nosso tempo aí, a ciência evoluída, tudo esses antigos, pobrezinhos, ignorantes. Mas nós não sabemos. Nós estamos com tudo aí à nossa vista e parece que não percebemos. Estamos tudo aí à nossa vista, seja no mundo, seja na igreja, e parece que ninguém vê, ninguém percebe, ninguém nota. Que coisa, queridos. Que cegueira. Mas, na verdade, eu queria começar a nossa reflexão com outra particularidade que disse no Evangelho de hoje. Jesus fala, não passará esta geração. Não passará esta geração. Nós tivemos, na verdade, duas gerações que assinalam tempos sumamente importantes. Duas gerações que assinalam tempos sumamente importantes. Uma geração, nós devemos começar a contar, a começar a partir, isto é, do nascimento de Jesus. Ali se dá uma geração importante. Uma geração que não passaria sem que tantas profecias das Escrituras se cumprissem. Tantas profecias das Escrituras se cumprissem. Essa geração era importantíssima para o cumprimento de muitas profecias. Aqui se fala sobretudo do Antigo Testamento. Mas também do Novo, com certeza. Então, vejam, por exemplo, só para assinalar dois pontos importantes desta geração, da geração de Jesus. O ponto importante é justamente, qual seria? A morte de Jesus. A gente diz no meio da semana. Porque a gente conta uma semana de 7 dias, né? Aqui é de 70 anos, 70, 80 anos. É a duração de uma geração. Aliás, é o salmo bíblico, salmo 70, que nos revela isso. Fato notável, uma geração é de 70 anos. Fato notável, diz o salmo, quando chega a 80. Então, 70 a 80 anos. Nesses 70 a 80 anos, na metade da semana, portanto, isso é no ano 33 da sua idade, Jesus morre. Jesus é morto.
Olha que semana importante. Que semana importante. E no fim da semana, isto é, no ano 70, Jerusalém cai. É destruído. Completamente. O povo é dizimado, o que resta é disperso entre os povos, entre as nações, e fica aí vagando neste mundo. Até quando? Até quando mesmo? O povo fica vagando nesse mundo? Até 1948. Em 1948, em Tel Aviv, justamente, é o Jesus aí. Jesus vem uma coisa. O judeu proclama, depois de uma assembleia, e diante dela, solenemente, que está criado o Estado de Israel. Aqui nós temos, na verdade, o acontecimento daquele tempo largo, de que também nos falam as Escrituras, sobretudo o Apocalipse dos 1000 anos. Aí dentro nós temos a passagem dos 1000 anos. E já também com a apostasia das nações e etc. Né? Então começa, exatamente então começa a segunda semana importantíssima. Vejam, queridos, isso é importante assinalar. Às vezes nas redes sociais aí, no grupo que eu participo, eu vejo os jovens, nossos jovens são todos doutores, não sabiam? Vejo jovens ali, especialmente os tradicionalistas e os conservadores, eles se acham assim que são o magma de sabedoria que pode haver. Eles dão bronca, qualquer coisa, expulsam os grupos. São doutores, todos doutores. Mas ficam contando a própria idade. Não, daqui então, é a minha geração. Não, a geração de Israel, essa última geração de Israel, que começa exatamente em 1941. Não precisa ser lá do ano, lá. 1948. E agora pegue a caneta e faça um cálculo. Mais 70 anos, quando dá? 70, 80 anos, quando dá? Termina esta geração, onde deve se cumprir, segundo o Evangelho de hoje, tudo aquilo que está aí dito. O Filho do Homem deve voltar. É a nossa geração. É essa geração de 1941. Sobem lá 70, 80 anos, dentro desse tempo deve acontecer tudo. Tudo aquilo que está prescrito, né, nessa outra parte grande de profecias que faz as Sagradas Escrituras. Inclusive o Apocalipse. Inclusive o livro do Apocalipse. Né? Tudo deve se cumprir. Tudo deve se cumprir. Esta geração que começa a contar a partir de 1941. É incrível, queridos, como de fato a palavra de Deus é esclarecedora, viu? É esclarecedora. Quem acompanha os sinais, diversos sinais da natureza, a natureza está. Essa semana tivemos, por exemplo, dois fortíssimos terremotos. Um no Japão e outro aqui na Nicarágua. Ninguém ficou sabendo da Nicarágua, né? 7 graus. 7 graus. E aliás, também na Nicarágua, um tufão de categoria 2. Né? Arrasou a Nicarágua. Arrasou a Nicarágua. Não é os Estados Unidos, ninguém fica sabendo. Quando não é nos Estados Unidos, ninguém fica sabendo. Então, a revolução da natureza está acontecendo. Quem vai olhar esses mapas, é só pegar na internet, acessar esses mapas geológicos, vai ver em que grande convulsão está o cosmos. Que grande convulsão está o cosmos. Como jamais. Vamos estudar para ver como jamais esteve. Sinais na natureza. Sinais no mundo. E temos sinais contraditórios, sim. Temos sinais contraditórios. Vocês vejam que recentemente
talvez de forma um pouco política, ao menos nesse primeiro caso, estou pensando na Venezuela, que foi consagrada ao coração de Jesus. Consagrar-se ao coração de Jesus e de Maria é um ato tremendamente apocalíptico e atual, e necessário. Talvez da Venezuela, se não indica a conversão desse novo presidente, que faz páreo com as famílias de elite que querem implantar a nova ordem mundial. Bem, mas não só a Venezuela, também a Polônia. Olha, a Polônia sim. Gente, fez uma coisa linda. O presidente catolicíssimo, esse homem, o presidente polonês, catolicíssimo. E não querem seguir os conselhos de Francisco de jeito nenhum. Pois reuniu toda a igreja polonesa. Todos os bispos fizeram uma... E assim, não só na capital, em todas as dioceses, em todas as paróquias se promoveu uma consagração ao coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Acho que é o Imaculado Coração de Maria. Coisa muito... Ali sim foi bem feito. Na Polônia foi muito bem feito. Proclamou Jesus Cristo Rei. Né? Proclamando Jesus Cristo Rei. Isso. Proclamando Jesus. Exatamente isso. Proclamando Jesus Cristo Rei da Polônia. Qual é o Rei da Polônia hoje? Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau, gente, isso é um sinal. Uau, fortíssimo. E agora estão programando a Ucrânia. Se não fizeram, a Ucrânia também entra na mesma linha da Polônia. Mesma linha da Ucrânia. A Ucrânia também está fazendo. E temos para mim, ó, que é o sinal maior. O sinal maior para mim é a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Hein? Vejam, ele se elege com a bandeira de lutar contra a nova ordem mundial. E nos seus discursos de campanha ele denuncia os Clintons como fazendo parte da cabeça de frente destas famílias demoníacas, satânicas, que querem acabar com a humanidade. Uma redução populacional, uma guerra, uma fome, com a bomba atômica, com tudo. Estão vendo, queridos? Estão vendo? O que será que vai acontecer? Chegará a assumir Donald Trump a presidência? E se assumir, conseguirá fazer frente a esta máquina enorme, monstruosa, que já está montada no mundo e já está aplicando tudo aquilo que querem para a nova ordem mundial, inclusive a religião mundial? Vejam, nessa última visita que Barack Obama fez agora à União Europeia, né? Se discursaram lá dizendo: não, nada poderá parar esse processo da nova ordem mundial. E no fim de semana que Trump foi eleito, Soros, que é um desses dirigentes da nova ordem mundial, dessas famílias satânicas, convocou todos lá a Washington, justamente, num hotel chiquitíssimo, pedíssimo, porque são os poderosos e riquíssimos desse mundo, fizeram uma reunião para ver que medidas tomar diante da eleição de Donald Trump. De forma que nós estamos vendo aí o mundo se armando, se preparando. Às vezes eu fico pensando, será que justamente Trump ter ganho as eleições lá nos Estados Unidos não será o estupim que vai incendiar essa bomba que deve explodir com o mundo? Não é de duvidar. Bom, claro que olhando as profecias e vendo o fato que nós estamos no fim desta semana fatídica, sabemos que lute que lutar, a Trump não vencerá. É que a coisa está muito armada. Já há muitos anos que eles estão preparados. Eles já têm o mundo inteiro na mão. O que se diz nas Sagradas Escrituras de profecia é que justamente 3 reinos
se revoltariam contra a nova ordem mundial? É Polônia, Estados Unidos. Talvez Estados Unidos. Né? E talvez o Brasil. Não, Brasil não, está na mão do... Tá na mão. Não. No Brasil nós estamos, assim, podemos falar do Brasil. E vamos... Não, eu estou coberto de vergonha com o Congresso Nacional. Veja, queridos, na verdade, alguém disse, e eu só repito a ideia, o que está acontecendo no país hoje é mais vergonhoso do que aquilo, mais imperioso, digamos assim. Ó. O que está acontecendo no país hoje é mais imperioso diante de uma atitude do povo do que foi o impeachment da Dilma. Mas muito pior. Porque esta tentativa que o Congresso está tendo de isenção desses bandidos políticos, tantos deles, é uma coisa inominável. Não tem parâmetro, não tem inaceitável, é impossível. Estaria o Brasil à beira de uma guerra, uma convulsão social? Acho que não tem jeito de escapar disso. Acho que não tem jeito de escapar. Tudo está por acontecer, queridos. Tudo está por acontecer por conjunto. As profecias nos avisam. E quando a coisa começar, vai ser uma coisa atrás da outra. E em galope. E parece que tudo está mesmo por acontecer. Mas dizia que, de fato, contra a nova ordem mundial, está previsto que 3 grandes reinos que se oporiam a ela. Né? Mas seriam humilhados, diz a profecia. Seriam humilhados pelo anticristo. Seriam feridos de morte e humilhados pelo anticristo. Então, temos que aguardar para ver. São coisas que estão acontecendo em plena efervescência dos acontecimentos mundiais. Né? Sinais, então, no mundo, na Terra. Sinais, dizíamos cósmicos, sinais no mundo, na Terra, no escape do Brasil, e agora também sinais na religião. Bom, destes estamos. Este homem, usurpador do trono de Pedro, Jorge Mário Bergoglio, está lá em Roma, meu Deus, não abre a boca, sei que não saia dali. Toda a loucuela do demônio, toda a verborreia satânica. Não consegue abrir a boca. E o pior é que, como digo, ele sempre mistura alguma coisa certa, alguma coisa boa, alguma coisa da doutrina da igreja. Mas dentro inocula ali dentro o seu veneno. E é isso que... Só para dizer uma última, não sei se é a última, mas uma das mais recentes, ele falando do inferno, e diz que o inferno é a ausência de Deus. Não é uma sala de tortura, mas uma ausência de Deus. Que o inferno é uma ausência de Deus, isso se diz em toda boa teologia. Isso se diz em toda boa teologia. Agora, não ser uma sala de tortura é como retirar do homem o corpo. E as consequências físicas que a sua ação promove. Dizer que o inferno não é uma sala de tortura, na verdade. Porque, queridos, o pensamento é este. Bom, se é afastamento de Deus, mas nós não estamos afastados de Deus. E nós estamos muito bem. E até cada vez melhores, quanto mais afastados de Deus. E assim pensam sobre tudo. Não pensam assim exatamente os satanistas. E essa gente da nova ordem mundial. Deus nos abandonou. Estamos sem Deus. Melhor. Porque nos havemos com nós mesmos. Olha a pregação. A loucuela do demônio que está na boca de Jorge Mário Bergoglio. Está vendo? Estão conseguindo entender? Acompanhar o raciocínio? Esse homem tem esse mesmo discurso. No fundo eles pensam assim. Bom, Deus nos abandonou mesmo. Façamos nós o nosso paraíso. Façamos nós. E o inferno deles será também para eles. Eles pensam um paraíso. Afastados de Deus, mas quem importa com Deus? Quem ainda se importa com Deus? Quem que interessa a Deus? Nós estamos muito bem sem Ele. Entende o pensamento?
E assim o discurso desse homem. E a revolução, eu dizia ainda essa semana, a revolução bergoliana, queridos, está indo de vento em popa. E o Vaticano está em convulsão. Todos aqueles que não tatuam com o seu desejo de destruição da Santa Igreja Católica, todos aqueles que trabalham no Vaticano e que não pactuam com essa sanha de destruição da Santa Igreja que anima todas as atitudes de Bergoglio, estão sendo afastados. E assim ele fez uma varredura, está fazendo uma varredura nas congregações. E está tirando, inclusive, o poder da doutrina da fé, da congregação da doutrina da fé. Que, por exemplo, não tem mais que revisar documentos que venham da Academia Pontifícia Pro Vita, que ele remodelou todo, com os estatutos e tudo, e agora não precisa mais ser católico, não precisa mais fazer o juramento de preservar a vida desde a sua formação até o seu fim. E assim vai, ele foi destruindo tudo, vai destruindo tudo esse homem, esse demônio. Francisco é um demônio. Como é que não vem? Como é que não vem os sinais dos tempos? Como é que não vem os sinais dos tempos? Os nomes de igreja, cardeais, bispos, sacerdotes, não vem os sinais dos tempos. Aliás, bispo contra bispo, estamos vendo, né? Está lá o presidente da Conferência Episcopal Grega se metendo contra os 4 cardeais que lançaram as dúbias para a resposta do Papa e da Congregação da Doutrina da Fé. E Francisco, claro, não vai responder. Que não vai tirar o som deles. Resposta obrigação canônica de responder teria a Congregação da Doutrina da Fé. Quero ver como... Bom, já passou o tempo, né? Parece que Francisco não deixa que responda. Que ninguém responda. Será esta a atitude. Será esta a atitude. Então, queridos, sinais na igreja, bem, cada um pode olhar na própria paróquia, no próprio movimento de igreja, onde está envolvido, cada um olha na sua própria paróquia. Veja aí qual tem sido o discurso dos sacerdotes, dos párocos, dos padres. Não vai acabar. Que eles estão anunciando e falando e promovendo, qual é a pastoral. Nem vamos falar da CNBB, hein? Nem vamos falar da CNBB, que é uma vergonha nacional, a CNBB. Né? Então, tudo comunista, tudo excomungado esses bispos. Tudo comunista e excomungado. E lá vai orgulhoso, este cardeal horroroso de Brasília, receber o chapéu cardinalício. Ele merecia, não vou dizer o que esse pobre homem merecia. Mas homem de igreja não é. Essas coisas não são homens de igreja. Ali não está a Igreja Católica. Ali não está a Igreja Católica. Aqui está a Igreja Católica. Lá não está a Igreja Católica. Queridos, a Igreja Católica não está com esses homens. E com aqueles que estão com eles, celebrando Unacum Francisco. Não está. Queridos, começamos este tempo de advento. A epístola também é tão séria. Nos convida a nos colocarmos, a nos revestirmos de Cristo. Revestirmos de Cristo. Lembra o batismo, hein? Lembra o santo batismo. Revestir-nos de Cristo. E agir neste mundo todo envolto em trevas, agir neste mundo como filhos da luz. Como filhos da luz. Esse é o nosso refúgio. Esse é o nosso refúgio. Nosso refúgio diante de tantos descalabros na igreja, da revolução no mundo e da convulsão da natureza. Nosso refúgio principal é este. Temos certeza que estamos revestidos de Cristo. Isto é, vivendo o nosso batismo. Como vivendo de cristãos. Com as obras da luz. Com as obras da luz. Esse é o nosso refúgio.
refúgio. É assim que nós vamos agora, assim devemos estar preparados nós para podermos passar por aquilo que vem, o aviso, reconhecermos o milagre e suportarmos o castigo, o grande castigo que está às portas de vir. As profecias nos avisam de que o aviso está bem próximo. Não passará ano entre aviso e milagre. E logo depois do milagre, desencadeia-se o castigo. Então, queridos, devemos aproveitar ao máximo este advento para revestirmos realmente de Cristo. Olha que belo isso, porque esse tempo é um tempo de alegre expectativa. A característica do tempo do advento é ser um tempo de alegre expectativa, que culmina justamente com o nascimento do Senhor, o nascimento do Redentor. A alegre expectativa nossa se dá para o retorno de Jesus. Nós vamos esperá-lo. Nós estamos em alegre expectativa do retorno de Jesus e vamos esperá-lo justamente revestindo-nos dele. O aviso, quando vier, nos encontra assim vestidos. E então, nós o suportaremos com tranquilidade. O milagre pode acontecer, que nós o reconheceremos e ele será mais um impulso para nos confirmar no caminho de Deus e da fé. E depois virá o castigo que nós sofreremos com toda a inteira humanidade, mas armados com esta força que vem do Senhor, com a sua luz, com a sua vivência. E mesmo aqueles que entre nós morrerem, morram como mártires. Mártires do aviso, mártires do milagre, mártires do castigo para a salvação desta pobre humanidade. Desta pobre humanidade que morre ela sem Deus, sem precisar de Deus. A bem-aventurada Virgem Maria, que hoje aqui nos visita, ela é aquela que traz Jesus no seu ventre, no seu seio. Ela é aquela que pode nos preparar para tudo isso. Confiemos-nos a ela. Peçamos humildemente que ela nos ajude a estarmos assim, revestidos de Cristo, como homens da luz, quando o Senhor voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo iunum Deum, Patrem omnipotentem, Factor in cielo et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filio Dei unigenito, et ex Patre nato ante omnes saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum.